A presidente Dilma Rousseff teve um encontro com Vladimir Putin, na Rússia. Isso mediante um evento oficial do Banco dos BRICS. E ali ela fez uma oferta de recursos para a Rússia. Isso caiu mal, inclusive no cenário mundial. E a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso aqui com vocês. Ainda falando sobre o caso Alexandre de Moraes, que não chegou a uma solução final, uma matéria do UOL traz críticas a todo esse caso e chamou o fato de privilégio odioso. A gente vai comentar isso aqui com você. Então seja bem-vindo ao nosso canal, é sempre um prazer estar aqui com você. Lembrando que nosso intuito é trazer a matéria de forma imparcial, simplesmente analisando o caso aqui com vocês. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar com vocês. Bora começar? Vamos lá. Não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. É sempre importante porque dá engajamento ao canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Se puder também, confere aí se você ainda está inscrito, porque às vezes a própria plataforma tira a sua inscrição e você não percebe, tá bom? Bora começar? Vamos lá? Enfim, como eu disse a vocês, a ex-presidente da República e atual presidente do Banco BRICS teve um encontro com o presidente Putin. E ali, não foi ele que pediu. Ela ofereceu recursos a Putin. Pelo menos foi assim que foi tratado em matérias da grande mídia. O fato é que a China não gostou nada da ideia. A China falou o seguinte, olha, se você emprestar dinheiro para a Rússia, eu vou sofrer sanções econômicas. Eu vou sofrer sanção do Ocidente e eu não quero isso. Nada de emprestar dinheiro para a Rússia. A Dilma Rousseff, como não se podia esperar diferente, criou um constrangimento entre Putin e o Xi Jinping, que os dois são aliados, mas teve que dar uma resposta ali para Dilma, o que causou um constrangimento, e agora causou um constrangimento também enorme para Lula, porque ela é aliada do Lula e foi colocada no Banco dos BRICS a pedido do Lula. Vamos lá, Lula disse que não queria se envolver na guerra da Ucrânia. Entretanto, Lula, inclusive, se negou a mandar viaturas, ambulâncias blindadas para socorrer os feridos na Ucrânia. Ocorre que Lula disse que não faria para não se envolver com a guerra na Ucrânia. E agora a Dilma oferece dinheiro para financiar quem está atacando a Ucrânia. Isso pegou muito mal. E olha só, eu trago para vocês um posicionamento aqui do vereador lá de Porto Alegre, Ramiro Rosário. Ele que tem uma influência muito grande nas redes sociais e traz alguns comentários que valem a pena ser analisados. Presta atenção no que ele disse. Dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros financiando a guerra na Ucrânia. Acredite se puder. Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, encontrou com Putin na Rússia hoje. No caso foi ontem, tá? Eu estou trazendo a matéria para vocês agora. Ela queria propor um empréstimo financeiro para a Rússia com dinheiro dos países membros, incluindo o brasileiro. A China vetou a ideia estapafúrdia. As informações são da CNN Brasil. O próprio Brasil poderia sofrer sanções e acabar com a nossa economia, destruir as empresas, nossos empregos e o salário dos brasileiros. O interesse nacional nunca foi o forte dessa turma. Tudo que fazem é pelo amor às ditaduras, contra o Ocidente e os norte-americanos. Eles se esconderam atrás de uma suposta neutralidade, mas a verdade é que o PT tem lado, o lado da guerra, o lado do Putin. Então aqui, o Ramiro Rosário, que é vereador, tem suas redes sociais, ele fez um comentário interessante, porque além de causar conflitos internacionais, imagina a repercussão negativa que isso pode causar ao Brasil. Vamos lembrar que no caso em que Lula negou o envio dos blindados para a Ucrânia, ele sofreu sanções da Alemanha, que é que é a detentora dos direitos, ou seja, da tecnologia por trás desses blindados que são uma ambulância, ou seja, tomou um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais por questões ideológicas, por mostrar seu alinhamento com Vladimir Putin. Vamos lá, pessoal, partindo para outro assunto agora, a gente vai falar sobre o caso Alexandre de Moraes. E dessa vez a crítica é do senador Portinho, reverberando aqui uma matéria que foi publicada no UOL.
O título da matéria é esse aqui: Privilégios odiosos, caso Moraes transita fora dos limites constitucionais. A matéria é essa, foi publicada pelo Walter Maierovitch e fala sobre o caso Alexandre de Moraes com o Mantovani, mas primeiro nós vamos ver o posicionamento aqui do Carlos Portinho, que é senador da República. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, a sociedade começa a perceber que algo está errado. Não há um poder superior. Quando nem todos são iguais, é porque já vivemos o totalitarismo, onde reina um único poder. Insisto, suprema é a instituição, não os seus membros. E as críticas feitas aqui pelo senador têm uma coerência ímpar e, efetivamente, suprema é a corte, que tem o poder de decisão, é um dos poderes definidos por Montesquieu e que fazem a tripartição dos poderes e o check and balance, ou seja, freios e contrapesos. A grande questão é que confundir aqui a presença das pessoas como sendo membros diretos da própria instituição e parte intocáveis da instituição não está certo, porque há dentro de qualquer órgão público o princípio da impessoalidade, ou seja, não se vincula, não se mistura. O fato, até então, e aqui é onde entra a matéria do UOL e do Walter Maierovitch, que eu achei interessante. Ele cita exatamente isso. Alexandre de Moraes estava lá em Roma para um evento particular. Ele critica que os financiadores desse evento, que é uma empresa condenada por fake news, e aí nesse caso a fake news não me importa, porque para bancar uma viagem de uma pessoa privada, aí no caso ele não está atuando como ministro do Supremo, ele está como uma pessoa privada, atuando em suas atividades privadas como um palestrante e recebendo para tal, e de uma empresa condenada por fake news. Quem fala isso é o próprio Walter. E aqui ele critica o seguinte, lá como pessoa privada, tudo leva a entender que não é um fato que tenha relação com os atos antidemocráticos, com o bolsonarismo em si. É uma questão que, até que se prove o contrário, é uma questão de discussão, uma discussão que se originou ali no caso, ou seja, ali na situação. E, para tanto, as medidas que foram tomadas são privilégios odiosos e transita fora dos limites constitucionais. Fala do Walter Maierovitch. E eu sempre cito a fonte, não tem uma matéria que você vai encontrar aqui no nosso canal que não há a citação da fonte. Matéria que eu trago para vocês agora é a CNN Brasil, pessoal. O presidente do Níger está detido no palácio em meio à revolta da guarda presidencial. Primeira coisa que você precisa entender, o Níger e Nigéria há uma confusão muito grande, tá? Embora sejam dois países existentes na África, são países distintos. Nigéria é um país, o Níger é outro país. O Níger é um país semipresidencialista, ou seja, tem a figura central do presidente, mas o parlamento tem muitos poderes lá dentro. E o presidente foi eleito em 2021, é um presidente que não há maiores informações sobre o espectro político, se de direita ou de esquerda. Fiz uma pesquisa sobre o presidente, não há nenhum caso especificando o posicionamento político. O fato é que o Níger é um país que enfrenta dificuldades precárias gigantescas. É um país bem pobre financeiramente e que passa por muitas dificuldades, assim como vários países subdesenvolvidos. E aí o que chama atenção agora, e a fonte da matéria é CNN Brasil, eu sempre cito a fonte CNN Brasil. O presidente do Níger está detido no palácio em meio à reviravolta ou revolta da guarda presidencial. O que aconteceu? Já tentaram, isso em 2021, dar um golpe de Estado lá. A guarda presidencial tentou e não conseguiu. Só que dessa vez agora, a guarda presidencial mantém o presidente e toda a sua família preso dentro do palácio. E aí, eles alegam que enquanto ele não renunciar, eles não vão soltá-lo. Até então, eles afirmam que ele está bem, a integridade física dele e da família dele estão garantidas. O exército
ainda está numa situação um tanto quanto complicada, porque o Exército diz que a guarda municipal a guarda presidencial tenta dar um golpe em relação ao presidente do Níger. Só que parte do Exército não quer agir. Uma parte diz, vou colocar aqui na imagem para que vocês vejam, esse é o presidente do Níger, tá? Mohamed Bazoum, tá? Mohamed Bazoum, presidente do Níger, e o exército do Níger está na dúvida se ele vai atuar, se não vai atuar, então há grande risco dele ser deposto forçadamente ou até a própria integridade física dele estar em risco. E isso aí é matéria internacional, mas eu achei muito relevante, porque há muito tempo a oposição vem tentando tomar o poder lá no Níger. E ele vem argumentando que vem sendo vítima de golpe, tentativa de golpe, que as ações que ele vem fazendo é antidemocrática, e agora a própria guarda que faz a segurança dele resolve fazer essa tentativa aí e o mantém em cárcere dentro do próprio palácio. Bora lá. Vamos falar então de inelegibilidade de Jair Bolsonaro e uma nova matéria publicada 2 dias atrás pelo jornal O Tempo. Eu sempre cito a fonte, jornal O Tempo. E essa matéria aqui causa uma certa preocupação. Após tornarem Bolsonaro inelegível, 3 ministros do TSE dividiram voo com o ministro Haddad. Entre os magistrados estão Alexandre de Moraes, Floriano Marques e André Tavares. Os 3 voltaram com o ex-presidente. Olha só, o que é o grande ponto aqui que a gente há de discutir? No dia 30 de junho de 2023, houve a inelegibilidade de Bolsonaro por decisões do TSE. E a Folha de São Paulo, na semana passada, ela fez uma matéria denúncia, onde ela falava que vários ministros utilizavam os aviões da FAB a seu benefício pessoal e utilizavam também como carona para membros de suas famílias, políticos e ministros do Supremo e inclusive do próprio TSE. O que chamou a atenção na matéria, e eu reitero a vocês, a fonte é O Tempo, é que os ministros, 3 dos ministros, no dia que tornaram Bolsonaro inelegível, pegaram a carona nos aviões da FAB com o atual ministro, né, Haddad. E aí, a gente tem que ter seus nossos comentários. Isso aqui põe cada vez mais em descrédito as nossas instituições. Porque a lei, ela é clara, a regra, ela é clara. Essa instituição, ela tem um papel crucial de manter uma separação dos demais poderes. Tem que ser independente, não pode haver qualquer vínculo de dependência, qualquer atuação conjunta com um viés político. É uma instituição séria e técnica. Entretanto, o que se vem hoje noticiando aos brasileiros é o oposto. É um ministro do Supremo que diz que o órgão deixou de ser técnico e passou a ter uma atuação política. Isso não se encontra nos anais da Constituição. Isso não se encontra previsto em nenhuma lei do Brasil a possibilidade de um magistrado ou de um juiz ter atuação política. Se quer ter atuação política, abra mão do cargo de ministro e vá se candidatar igual todos os demais. Então, é grave demais quando você vê esse relacionamento tão íntimo com um lado do poder e, do outro lado, você vê uma perseguição mais acirrada, uma animosidade maior. E isso viola, inclusive, o princípio da imparcialidade do judiciário. Então, essa matéria do Tempo cai como uma bomba, efetivamente, em relação a todos os brasileiros. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que eu trago para vocês, a fonte é o R7, tá? Portal R7, ou Record, e trata da animosidade, da briga entre Lula e Bolsonaro. Vocês devem estar sabendo que o Bolsonaro, num evento de filiação do PL, do partido, fez um discurso acalorado, os seus apoiadores ficaram
inflamados com o discurso que ele fez, falou de ilegalidades que acontecem no atual governo, chegou a falar que o atual governo caminha a passos largos para uma ditadura, para um poder autoritário, e chamou o atual presidente de jumento. Eu teci meus comentários, critiquei o fato, e eu vou criticar agora de novo, e vou expor minha opinião, como vocês já estão acostumados aqui no nosso editorial, mas Lula respondeu. Lula respondeu o seguinte: ofensivo seria comparar um jumento a Bolsonaro, diz Lula após críticas do ex-presidente. Após Jair Bolsonaro chamar Luiz Inácio Lula da Silva de analfabeto, jumento e entreguista, o presidente da República disse que o animal é mais esperto que alguns e que seria ofensivo comparar o bicho ao ex-presidente. Ontem, a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar me chamando de jumento, um animal simpático e mais esperto que alguns, o que seria ofensivo para comparar um jumento a ele, isso sim, ofensivo aos jumentinhos, que não fazem mal a ninguém. E aqui é aquela boa e velha discussão do Twitter, né? Aí já tem apoiador do Bolsonaro dizendo que Bolsonaro ofendeu os jumentos a chamar o Lula de jumento. E aqui falar ofensivo seria se chamar o jumento de Bolsonaro. E começa aquela discussão, memes e tudo aquilo, toda aquela falta de seriedade que a gente percebe que se tornou a política brasileira hoje. Eu teci críticas ao Bolsonaro, por quê? Porque eu acho bem coerente que se faça uma oposição. E critico até mais. Acredito que a oposição de Bolsonaro está fraca. Deveria ser uma oposição mais acirrada. Mas, a partir do momento que você deixa de atacar as ideias e ataca o debatente ou o opositor, a pessoa do opositor, você perde a razão. E aí, é lógico que uma resposta vem. O fato é que tanto de um lado quanto do outro, eles entenderam que a cultura da lacração ela é muito bonita. Ela chama gente, ela atrai gente. E tanto um lado quanto o outro aqui está muito errado. A postura hoje de dois senhores de idade, um o ex-presidente e o outro o atual presidente, não condizem com a experiência, com a bagagem e com a seriedade que a idade os exige. Pelo amor de Deus. Hoje a política brasileira parece uma briguinha da quinta série. Hoje, infelizmente, é algo que define os rumos da vida do cidadão brasileiro. É algo que faz com que você, cidadão, ao chegar no posto de saúde, vê o seu filho morrer porque falta medicamento básico. E isso aqui, quem deveria ter a moral e a retitude de resolver seriam os políticos. Mas hoje, infelizmente, os políticos preferem entrar em bolhas de lacração e ficar ofendendo um ao outro. Esse rumo que o Brasil vai está errado demais. Lula destila ódio o tempo todo. O cara que disse que ia apaziguar, não está apaziguando nada. O Supremo, como eu já citei, fazendo pontos polêmicos, um poder que deveria ficar totalmente neutro às questões políticas, se manifesta o tempo todo. O legislativo, lá embaixo, onde está o baixo clero, ou seja, onde estão os deputados e senadores que deveriam ter um papel mais atuante, sumiram. Não tem mais função de existir, uma vez que nem força e nem independência e nem sequer a imunidade parlamentar eles têm mais. Os presidentes das efetivas casas, um só quer dinheiro, outro omisso. E aí, qual o resultado final? O resultado final é gente morrendo nas filas, o resultado final é gente sem dinheiro para comprar comida, o resultado final é falta de saneamento básico, o resultado final é uma educação vergonhosa, o resultado final é o aumento da violência, o resultado final é somos nós, pagando mais essa conta, porque cada dia fica mais caro. Então, dá vergonha de ser brasileiro tem hora, é complicado, mas desistir não é uma opção. Então, cabe a nós levantar, sacudir a poeira e partir para cima, tá bom?
Grande abraço, fica com Deus. Espero que você esteja gostando dos nossos editoriais. Nosso editorial aqui, o tempo todo eu falo em democracia, mas a democracia vívida. Aquela em que há uma discussão bonita da esquerda e da direita sem essa polarização ridícula que existe hoje. Eu falo da democracia, a democracia verdadeira, não essa, que eles estão mentindo que a democracia venceu. Isso é uma mentira. É uma mentira. Democracia relativa não é democracia. Você aceita um amor relativo? Você aceita um amor relativo? O amor, ele tem que ser integral. A democracia também. É assim que funciona. Então, nós, brasileiros, precisamos sair dessa polarização. Seja você de direita ou de esquerda. Abra a mente. O Brasil já afundou demais. São 500 anos só se afundando. E agora, você participar dessa cultura de tragédia que o país vive, só vai piorar. Então, cobre cada vez mais o seu representante. Se você votou no Lula, cobre o Lula. Se você votou no Bolsonaro, cobre o Bolsonaro. Mas faça certo, porque o nosso Brasil não merece isso. O nosso Brasil merece muito mais. Grande abraço, fica com Deus. Eu sei que não é popular falar isso que eu estou falando, mas alguém tem que dizer. Alguém tem que fazer o trabalho sujo e dizer o que é verdade nesse Brasil. A gente está afundando e nossos políticos, infelizmente, brigam como se fossem crianças. E onde é que estarão os adultos nessa casa para controlar as coisas?